Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estarei falando para vocês quais são as suculentas que não podemos trocar de vaso no verão. Eu sou a Prof. Rutinha e você está no canal Prof. Rutinha e suas suculentas. E para você que já gostou do tema do vídeo, eu peço que se inscreva no canal, que deixe o seu like e que ative o sininho. Toda semana, gente, são muitas dicas no cultivo com suculentas. Então agora eu vou falar sobre as espécies, que é bem complicado, gente. Você está fazendo troca de vasos agora no verão. Praticamente essas espécies você não deve mexer, pois se você trocar ela de vaso, fazer alguma manutenção, certamente você irá perder a espécie ou a planta. E o verão chegando, né, gente? O verão traz consigo algumas dificuldades para quem cultiva suculentas. Esse período, gente, é um período bem complicado mesmo. Tem muitos youtubers, né? Muitas pessoas, muitos inscritos falando sobre a sua dificuldade de estar cultivando suculentas no verão. E realmente, gente, o calor, ele traz muitas dificuldades. Ainda mais se o clima é um clima muito úmido, muito chuvoso, igual aqui o meu. Chove bastante, essa noite foi uma noite de muita chuva. Depois vem o sol forte, o sol escaldante. O que acontece, né? Muitas das vezes fungos, queimaduras, isso traz tudo transtornos para que a gente, né? Para quem cultiva suculentas, e muitas das vezes a gente perde também muitas plantinhas com esse clima tão dificultoso. Exemplo aqui, gente, aqui eu tinha uma Echeveria Red Tips, eu tenho ainda, e eu tinha uma New States. Eu comecei a cultivar New States aqui no outono, aqui só tá o tronquinho, ó. Ela passou o outono, o inverno, início da primavera, muito bem, obrigado. Chegou o verão, cadê a plantinha, né? Cortei, eu vi que ela estava fungando, cortei, mas mesmo assim não deu certo, ó, o tronquinho eu já posso estar tirando aqui. Ele secou, ó, tá todo seco, nem adianta mais, pode estar tirando fora. Enquanto a Red Tip, né, ela está bem, ela tá em dormência, a gente vê que tá uma rosetinha menor, mas ainda ela está bem. Então a New State, né, a Echeveria New State, eu vou mostrar para vocês ela, né, porque aqui eu não consegui nem mostrar. É uma suculenta que agora no verão é bem dificultoso você fazer a manutenção e cultivar ela no tempo nem. Então essa, gente, é a New States, ó. Eu tinha uma rosetinha dessa maravilhosa lá, ó. Tenho esse vasinho aqui, tenho esse outro aqui também, que foram esse aqui, gente, eu fiz a partir daqui. Cortei aqui, né? Isso aqui são tudo brotações da poda que eu fiz lá no outono, tá? Pois no outono e inverno ela, para mim aqui, ela cresce muito mais do que no verão, ela fica muito mais bonita. E eu fiz esse vasinho. Como eu falei para vocês, no verão, no outono e inverno ainda eu consigo cultivar ela no tempo. Mas chegou o verão, pode esquecer. E agora é uma época também que eu quase não mexo nessa planta, ainda mais com esse calor. A gente vê que as raízes demoram muito a sair, então é uma planta que agora só a manutenção vai ser feita lá no outono. A segunda planta que eu não mexo agora no verão, gente, eu já tenho falado isso em outros vídeos e vou estar repetindo aqui. A Graptoveria ou o Graptopétalum, né? Existe aí uma controvérsia entre Graptopétalum e Graptoveria, super boom. Faço a manutenção dela no outono e inverno e no verão eu deixo ela sem mexer, tá? A não ser, né, em último caso que a gente precise mexer. Mas eu já fiz isso num verão passado e praticamente quase perdi a planta. Ela demora muito a enraizar, ela realmente entra em dormência agora e as raízes dela, a gente demora meses, tá? Para tá saindo as raízes. E se você precisar fazer essa manutenção, deixe ela fora do substrato, dentro de um vasinho sem substrato, um vasinho vazio, tá? Até ela soltar as raízes. Deixa ela num local bem iluminado, tá? Não sol forte, é um local mais fresco, até ela soltar essas raízes, para depois você colocar no substrato. Pois se você colocar ela no substrato e trazer por tempo, com certeza você irá perder essa. Outra planta que eu tenho bastante dificuldade em estar mexendo e fazendo replantes com ela, gente, é a Graptoveria Milky Way. A Milky Way também, ela sente bastante o verão, ó. Vendo aqui, ó? Já caiu várias folhinhas, tá caindo aqui ainda. Essa foi feito o replante, tá fazendo mais ou menos um mês. E olha só como ela está. Então,
aquilo que eu falei para vocês, né? Tem plantas que realmente a gente só vai mexer em últimos casos. Aqui foi um vasinho que eu fiz novo. Ela tava com raiz, ela tem raiz, tá? Mas mesmo assim ela sentiu bastante, pois como eu falei para vocês, tem chovido muito. Chove todos os dias praticamente aqui. E durante o dia o sol abre com muito forte, muito calor, muito abafamento, muita umidade. Então toda essa umidade e esse abafamento do verão, para a Milky Way, ela realmente sente bastante. O Graptopetaloum Pachyphyton Bluebeam. Gente, como essa planta sente o verão. Essa minha aqui tá realmente necessitando de cuidados. Ela tá até com cochonilhas de carapaça. Tem que estar passando aqui, eu vou estar passando o sulfato de cobre. Se eu ver que não resolver, vou estar passando um outro inseticida para estar acabando o óleo de nim. Isso, eu vou passar o óleo de nim primeiro. Precisaria estar trocando ela de substrato, mas eu não vou mexer. O que eu vou fazer aqui é tirar um pouco e colocar um substrato novo com um pouquinho de adubação. Vou estar usando aí um NPK 10-10-10 para manutenção e, né, tratar ela dessas cochonilhas. Então, é uma planta que realmente sente bastante o verão, tá? O verão para ela entra em dormência, então ela fica mais suscetível, não só ela, né, mas todas as plantas que entram em dormência no verão, gente, elas ficam mais suscetíveis a pragas, então você tem que cuidar. Aqui realmente foi um descuido meu, quando eu vi já estava dessa forma. Às vezes muitas plantas, né, a gente custa chegar na plantinha e quando a gente vê ela já tá dessa forma. Então, o verão para Bluebeam também é bem complicado, tá? Então, é uma planta que precisa de mais cuidados no verão e cuidar em fazer o replante, pois ela vai demorar muito a soltar essa. Outra que tá sentindo bastante o verão, gente. Então, eu trouxe ela aqui para os fundos, aqui na minha estufinha. É a Echeveria multicaulis. Eu já cultivei ela alguns anos atrás. Vinha a perder, agora eu consegui as mudas novamente da multicaulis e agora, né, a gente já sabe que realmente essa planta no verão, muita chuva, ela não aguenta. Então, eu trouxe ela aqui para os fundos, aqui é um local coberto, tenho, né, o plástico transparente, onde o sol é filtrado. Estou pensando em colocar um sombrite aqui, talvez nos próximos dias vou estar colocando, pois esse ano, gente, realmente, né, o verão demorou a chegar, mas agora tá chegando e chegando com tudo. Já tive várias plantinhas ali que fungaram e a gente tem que sim, que tá com os olhos abertos e bem atento para você que cultiva, que quer ter plantas bonitas o ano inteiro. Gente, infelizmente não tem o que fazer, né? A gente tem que estar de olhos bem abertos para ver quais são os cuidados que a gente precisa ter com essas plantas. O gênero eônio, gente, os meus eônios, eles sentem bastante o verão aqui no meu cultivo. Essa planta aqui é o Sunbuster, ela estava muito bonita, cheia de folhinhas. Nós tivemos uma semana aí de muito sol escaldante, muito calor, abafamento. E as folhinhas de baixo começaram a fungar todas, igual aqui, ó. Ela começa a secar nas beiradas, algumas até de olho negro, e isso, gente, que eu tenho espaçado muito bem as regas, eu tenho molhado pouco, apesar dos eônios gostar de um pouquinho mais de umidade, eles gostam até de, assim, água borrifada, né, nas folhinhas, eu tenho evitado. Claro que não são todas as espécies, como aqui, né, ó, aqui eu tenho o eônio, esse é o arborense, olha que lindo que tá esse vaso, ele tá mais aqui no cantinho, ó. Tá muito bonito, né? Apesar de a gente saber que agora é uma época que eles dão entram em dormência, não crescem tanto, esse tá maravilhoso. Então, como esse já é um eônio variegata, ele é mais sensível. Ele tava mais aqui na frente, aqui do pallet, ó, tirei, coloquei, eu tenho duas mudinhas, tenho essa e tenho outra aqui, coloquei aqui mais para trás, né? E eu vi que aqui, gente, as folhinhas já até pararam de fungar e ele ficou bem melhor. Então, nós temos algumas plantinhas que aí no verão, a gente vai ter que cultivar mais a meia sombra mesmo, tá? Claro, um local bem iluminado, bem arejado, para que a gente consiga ter as espécies e elas aguentarem até o outono e inverno. A cássula Campfire, gente, as minhas crássulas no verão, a maioria, que eu tenho um exemplo delas, uma espécie delas, sente muito. Olha aqui. Sendo cultivada em local coberto, toda fungada. E isso, olha que o substrato como tá seco. Olha ali como o substrato tá seco. E mesmo assim fungando.
Então, assim, essas crássulas, elas no verão, elas sentem bastante. Foi feito, claro, o replante há pouco tempo. Aqui, ó, tá tudo fungado, ó, tá vendo? Já vou ter que estar retirando, deixar só aquela parte de trás que tá melhorzinha. Então, assim, tem alguns gêneros, né, que a gente sabe que entram em dormências, mas nem todas as espécies, elas vão precisar, elas sentem tanto, algumas sentem mais, como eu mostrei para vocês ali do eônio, né, o Sunbuster e o outro arborense. O arborense tá bem, já o Sunbuster ele sente mais. Aqui eu tenho essa crássula Campfire que sente bastante, é uma crássula que sente bastante. Eu já tenho outro tipo de crássula que eu vou mostrar para vocês, que é de boa, ela fica muito bonita, tá até crescendo e tá no tempo. Deixa eu mostrar. Gente, esta crássula, essa é a crássula espatulata. Olha a florzinha, que coisa mais fofinha. Olha que linda que ela tá. Olha a florzinha que delicada. Então, uma planta que pode sim ser cultivada a sol pleno, no tempo, na chuva, ela vai muito bem. Então, nem sempre um gênero de suculenta, todas as espécies, você vai ter dificuldade de estar cultivando no verão. Algumas espécies são mais resistentes e gostam sim, né, desse período mais quente. Então, aqui é um exemplo, né? A mesma coisa, os Graptopétalon. O Bluebeam que eu mostrei para vocês, sente bastante. Já tem o Graptopétalons, né, que vão muito bem. Exemplo de Graptopétalon. O paraguaiense ele vai bem o ano inteiro, né? É uma planta aí que fica maravilhosa. Então, assim, você vai ter que observar a espécie da planta e ver qual é a espécie da planta que aí no seu jardim, nesse período do verão, realmente você não vai poder fazer a manutenção. Aqui eu tô mostrando para vocês as que eu tenho bastante dificuldade agora no verão de fazer a manutenção, né? Plantas que eu realmente quase não mexo para não perder a espécie. Aqui eu tenho um outro exemplo de Graptopétalon, gente, que eu não mexo agora no verão, que é o Graptopétalo Tacitus Bellus. Essa planta no outono e inverno estava maravilhosa. Agora ela diminuiu bastante de tamanho, ela fica até menorzinha. E agora é um período realmente que eu não mexo. Agora só vou fazer a manutenção dela lá em abril. Nós estamos em janeiro, abril, quando o outono, né? O outono começa aí em março, já estamos no meado de outono. Aí sim que eu vou estar mexendo nessa plantinha e tá fazendo a manutenção dela. Pois se eu mexer agora, corre o risco de eu estar perdendo. Ela realmente para de crescer aqui para mim e fica com o desenvolvimento dela muito lento. Outras que sentem muito, gente, eu só faço manutenção delas, são as minhas dionísios. As minhas dionísios, eu tenho que cultivar elas em local mais sombreado, que não pegue tanto sol. Essa estava na parte da frente ali do meu jardim, estava no beiral da casa. Mas mesmo assim, ela estava sentindo muito, estava perdendo folhas, ó, ela tá até desengonçada, né, ó. Tá faltando folhas aqui. Então, eu vejo que tá saindo raizinhas aéreas ali, ó, tá vendo como tá com raizinhas aéreas ali? Talvez eu tenha que fazer o corte dessa planta. Vou estar observando mais um pouquinho, quem sabe eu vou ter que fazer o corte dela. E se acontecer isso, gente, que eu tiver que fazer o corte, que eu vou deixar fazer? Eu vou cortar, vou deixar ela dentro de um vasinho pequenininho, aí uns dias. Quando ela estiver bem enraizada, com bastante raízes, aí sim eu vou colocar no substrato, vou deixar no substrato aí pelo menos uns 5 a 7 dias sem molhar, para depois começar a fazer a rega. Então tem algumas plantas que agora no verão elas sentem bastante, o desenvolvimento delas é muito lento e a gente tem que ficar esperto para não perder a espécie. A minha Grenovia dobrintabilis, essa realmente entrou em dormência, olha só, tá vendo as folhinhas secas entre elas e como as rosetinhas estão bem fechadinhas? Então agora, gente, é um período que não dá para mexer. Se eu for mexer aqui nela, ela vai demorar muito a saltar raízes e é bem capaz de eu perder a espécie. A mesma coisa que o Sedum pompom. Todos os anos, nessa época do verão, ele fica assim. Então, vou esperar aqui o outono chegar para mexer. Não vou mexer. Aqui atrás eu tenho a crássula Ivory Pagoda, que também a gente percebe que está em dormência. Também é outra, vai ficar quietinha aí. Então, são várias espécies que a gente, só de botar o olho, a gente vê que, né, esse período de dormência, elas ficam bem sensíveis. Claro, tem algumas espécies, como eu falei para vocês, do mesmo gênero,
que algumas sentem mais e outras sentem menos. Isso vai depender da espécie. Tem espécie que é muito fácil de cultivar e que você vai cultivar aí o ano inteiro, você vai fazer manutenção de janeiro a dezembro, todas as estações do ano, e você não vai ter dificuldade nenhuma. Ó, aqui eu já tenho uma outra crassula, essa é a lanuginosa, e olha que bonita que ela está. Aqui eu tenho a David também, que está muito bonita, né? Então, assim, estão bonitas, não precisa ser mexido e assim vão ficar. Agora já temos outras que sentem muito, que realmente estão muito feinhas. E que se a gente inventar de mexer, gente, aí eu não com, né? Aí de repente você não vai conseguir nem que ela chegue lá no outono para poder fazer um novo replante e conseguir salvar a plantinha. Outra que sente bastante aqui para mim é o Sedum atlantis. Nós temos alguns sedums que realmente eles entram em dormência agora no verão e temos que tomar cuidado, pois perder é bem fácil, gente. Então eu tenho aqui o Sedum atlantis, o verdinho, e tenho aqui o variegata que chegou recentemente, que está assim maravigold. Olha que coisa mais lindinha que está essa planta. Já esse meu aqui, ele já todos os anos é assim, eu já cultivo ele há uns 3 anos. E no verão ele sempre fica desse jeito, gente. Ele fica mais mirradinho, as folhinhas começam a cair de baixo, mais peladinho. Mas ele passa o verão, né? Aí lá no outono e inverno ele começa a ficar maravilhoso igual esse aqui. Esse aqui chegou recentemente, veio lá da Claudiele e do Giovanni, do Jardim Arte e Folhagens. Olha que lindo que tá. Talvez como ele foi feito o replante recentemente, ele tá mais bonito. Esse talvez eu deveria ter feito o replante antes. Eu não fiz, não mexi. Então agora não vou mexer, né, gente? Não vou mexer até por precaução. Ele tá bem assim. Cultivo eles agora mais a meia sombra. Vão receber mais sol só no outono e inverno mesmo, tá? Por enquanto agora é mais um solzinho filtrado, né? Pois são plantinhas mais sensíveis. E a gente não quer perder essas lindezas. Então hoje, gente, eu trouxe algumas plantinhas que eu tenho bastante dificuldade agora no verão. Nem pensar em mexer, em fazer manutenção, só se realmente for obrigada a fazer. Mostrei algumas que eu fiz e que, assim, tá bem dificultoso o enraizamento delas. Elas já não estão tão, né, tão bonitas como a gente gostaria. Então, se a gente puder evitar, gente, de estar mexendo, não mexa. Eu sei que tem plantas que não é independente de dormência ou não, elas realmente são de difícil cultivo. Mas se estiver em dormência, aí que a coisa fica difícil mesmo. Então, se a gente tem esse conhecimento, né, de saber que agora, se você mexer na plantinha, você vai ter dificuldade, então assim fica mais fácil, né? Essa aqui, gente, é a Crassula thyrciflora, tá? Olha que coisa mais fofinha. Essa é uma que se eu mexer agora, com certeza eu vou ter dificuldade em enraizar ela. Então o melhor período para fazer o enraizamento dessa planta aqui é lá no outono e inverno, tá? Lá ela vai crescer, ela vai soltar raizinhas com mais facilidade e você não vai ter dificuldade em estar cultivando essa lindeza. Então espero que o vídeo ajude, porque o intuito do canal é esse, que vocês possam cultivar suculentas. Trago sempre as minhas experiências aqui, tanto as positivas quanto as negativas. Então eu deixo um grande abraço a todos e fiquem todos com Deus!